O episódio que você ouve agora é uma produção da L Assessoria Podcast. Olá, pessoas! Tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando diretamente das terras escaldantes de Presidente Prudente no interior do estado de São Paulo. E olha só, esse é o terceiro ano do nosso podcast, né? O terceiro ano, vai fazer 3 anos já que eu comecei a gravar esse podcast. Tudo bem que eu admito que a periodicidade dele é uma coisa que eu estou devendo para vocês, mas esse ano eu faço de novo aquela promessa de que quinzenalmente vamos estar aqui entregando para vocês mais um episódio desse podcast. E essa terceira temporada vai começar de uma maneira diferente do que foi as passadas. O que a gente fez até agora? A gente falou sobre fotografia, fizemos audioaulas, né, de fotografia, falamos sobre assuntos nerds, entrevistamos pessoas das mais variadas profissões, né? Já tivemos episódios sobre cosplay, já tivemos episódios sobre fotógrafos, e hoje eu tô aqui a gente vai começar essa terceira temporada respondendo perguntas de alunos. Pessoal que me manda dúvidas por e-mail, pessoal que me manda dúvidas por WhatsApp, né? Dúvidas que podem parecer coisas bobas, mas que todo mundo que está começando na fotografia tem essas dúvidas. E a gente meio que fica com vergonha de perguntar, porque a gente pode achar que as pessoas vão nos considerar ignorantes, né? Grupos de fotografia, fóruns de fotografia, tem muito disso. Entra um iniciante que ele faz uma pergunta que já sabe aquela pergunta manjada, tipo, que câmera eu compro? E os veteranos que estão lá dentro já ficam sem paciência, já atacam ele com várias pedras. E não é assim que deve ser, gente, porque todo mundo começou, todo mundo teve dúvidas, e todo mundo precisa de um lugar para responder essas dúvidas. Quando eu comecei, né, há 25 anos atrás, não tinha onde responder essas dúvidas, não tinha internet, não tinha fóruns. Tínhamos algumas revistas de fotografia, mas que nem sempre traziam essas perguntas básicas. A gente tinha que procurar um profissional para perguntar, e nem todos eles têm paciência de responder essas dúvidas para iniciantes. Ou seja, pessoalmente também é o que acontece nos fóruns, né? Então estamos aqui hoje para responder perguntas. Então, cada episódio vai ser uma pergunta diferente e, consequentemente, os episódios não vão ser muito longos, né? A gente não vai ter mais aqueles episódios com 45, 50 minutos de duração. Então, a gente vai, a não ser alguns episódios posteriores que vão ter entrevistas, que a gente vai trazer alguns profissionais de áreas bem específicas aqui para contar como é que eles começaram, para dar dicas de como começar na área deles. A pergunta hoje não é bem uma pergunta, é uma situação que eu acabei vivendo aí algum tempo atrás, e trazer para vocês a importância de você fazer backup de suas fotos. O legal é que isso não é só para profissional, isso também é para você, fotógrafo amador. Isso também é para você que é apenas o fotógrafo da sua família, né? Você fotografa toda a sua família com o seu celular e nunca teve preocupação em fazer um backup, nunca teve preocupação em fazer uma cópia de segurança, e você, quando esse celular quebra, esse celular dá problema, você tem que restaurar as configurações de fábrica desse celular, você perde todas aquelas fotos, todos aqueles momentos preciosos que você fez. E hoje no celular a coisa mais simples que tem é você fazer backup. Você já deixa ele programado para mandar todas as fotos para a nuvem, todos os arquivos de mídia para a nuvem. Vamos falar daqui a pouco para vocês o que é nuvem, né? Então com o celular é muito mais fácil. As pessoas esquecem ou não sabem que existe essa possibilidade de fazer essa cópia automática. E o fotógrafo profissional é mais complicado ainda, porque você está à mercê de ter uma indisposição com o cliente que você poderia ter evitado. Eu fiz um episódio ano passado, tá aí na lista, vou tentar deixar o link no texto desse podcast lá no site, que o tema do podcast era razões que levam um fotógrafo profissional a ser processado. Entre todas as razões, a gente pode dizer que descuido é a principal. Né? Pessoas que perdem cartão de memória, pessoas que deixam a câmera no carro e o carro é roubado e consequentemente perde todos os arquivos antes de serem descarregados. A gente que lida com esse tipo de material tem que ter uma neurose. E a neurose temos que proteger as imagens se a gente não tem cópia. Se ela está na câmera ainda, eu acabei um evento, eu vou direto para casa. Eu não vou
passar num lugar para terminar a noite, tomar um drink, não. Eu vou direto para casa e descarrego essas fotos. Isso é uma neurose? É uma neurose. E essa neurose faz você escapar de alguns problemas, tá? Eu quero começar esse episódio contando duas historinhas que aconteceram comigo mesmo. A primeira, falando aí da questão do celular, é uma cliente que ela me ligou hoje. Ela mandou um recado, não me ligou, ela mandou um recado hoje no WhatsApp dizendo que o celular dela deu problema e que todas as fotos que eu fiz do ensaio fotográfico dela, ela perdeu, porque o único lugar que ela mantinha essas fotos era no celular. E perguntando se eu teria como mandar essas fotos novamente para ela. Óbvio, eu tenho como mandar essas fotos para ela, porque eu tenho todas essas fotos salvas no meu HD de backup final. Mas ela, como essas fotos são muito importantes para ela, ela nunca se preocupou em ter uma cópia de segurança. A única cópia que ela tem é no celular. Se ela perde esse celular e eu, como profissional, como já entreguei as fotos finais para ela, não tivesse essa preocupação em guardar esses arquivos, ela nunca mais ia ter acesso a esse ensaio fotográfico. A questão de quanto tempo a gente tem que guardar as fotos de um cliente, eu falo no episódio posterior que vai ser sobre a questão de contrato e direito autoral, direito de imagem. Aguarde aí que vai ser um dos próximos episódios que vão ser gravados. A segunda questão é um caso que aconteceu comigo. Eu tenho aqui um pequeno HD da... Cara, eu não lembro agora a marca do HD. Eu acho que ele é Samsung, se eu não me engano. E ele simplesmente parou de ser reconhecido pelo computador. Sabe, eu espetava o HD, ficava fazendo um barulho estranho, tec, e ele não acessava. Óbvio que eu sabia que aquele HD estava perdido, ele não tinha mais leitura, então eu teria que mandar para um profissional de recuperação de dados. A questão tinha 2 pequenos trabalhos feitos nesse HD que ele não tinha backup. Sim, erro meu. Não havia cópia desses 2 pequenos trabalhos. E era importantíssimo que eu recuperasse os dados desse HD. Então, um pequeno HD de 1 tera foi mandado para manutenção. E o rapaz que, felizmente, temos um profissional aqui na região que ele faz a recuperação de dados de HD com problemas, ele me passou um orçamento de R$ 2.300 para recuperar esse HD. Olha só, gente, com R$ 2.300 eu teria comprado 6 HDs daquele mesmo tamanho e feito muitos backups desses dados que estavam lá, né, gravados no HD. Infelizmente, tive que fazer um depósito de R$ 700 para ele começar o serviço, e se ele conseguisse recuperar os dados, eu teria que pagar R$ 2.300. Infelizmente, o HD não teve recuperação. Ele, mesmo usando todas as técnicas, mesmo usando toda a tecnologia que temos disponíveis hoje no mercado, não foi possível recuperar os dados desse HD. Ou seja, olha só, eu tive um prejuízo de R$ 700, eu não vou ter esses dados recuperados, né? Vou ter que entrar em acordo com os clientes em relação a essas fotos, e no final, mesmo esses R$ 700 que eu perdi, eu poderia ter comprado 2 HDs desse mesmo tamanho e feito o backup dessas imagens. Então, o que isso nos leva? Nos leva a que backup, relativamente, é uma coisa muito barata se você comparar a dor de cabeça que você vai ter depois em perder dados, em perder imagens, em perder qualquer outra coisa que tenha relação com o seu trabalho ou com a sua memória familiar. E como que a gente pode proceder em relação a esse backup? Olha, quando a fotografia digital começou, era muito fácil fazer backup. Por quê? Porque eram imagens pequenas. Olha, minha primeira câmera digital tinha 1 megapixel de resolução máxima. 1 megapixel, cara, dá pra fazer muita foto num cartão de memória. Tanto que os primeiros cartões de memória que a gente teve eram de 256 megabytes. Hoje, 256 megabytes, dependendo da câmera que você está fotografando, cabe 10 fotos.
Então, mas naquela época a gente conseguia fazer 200, 300 fotos com 256 megabytes. Então, a possibilidade de backup naquela época era muito mais fácil. E o que a gente fazia naquela época? Olha só, hoje pode parecer uma loucura, mas naquela época os backups eram feitos em mídia física, em DVDs. A gente comprava DVDs e ia gravando as cópias nesses DVDs. Naquela época parecia ser uma boa ideia, porque um evento inteiro cabia num DVD, até metade de um DVD. A gente usava 2, 3 eventos por DVD, ia lá colocando na estantinha, lindo, maravilhoso. Era fácil de acessar, você só abria a gaveta de leitor de CD do seu computador, colocava o CD lá, você acessava as fotos. Por que isso é meio inviável hoje? É inviável porque as câmeras estão com muita resolução e você ia precisar de muito DVD para fazer backup dos seus eventos. A gente está chegando aí com um casamento com 64 GB de foto. Quantos DVDs eu ia precisar para ter uma cópia extra desse casamento de 64 GB? Uma opção que seria interessante hoje é gravar tudo em Blu-ray. O Blu-ray aí, dependendo, Blu-ray Vision de 16, 32 GB de espaço. Mas mesmo assim é complicado porque a gente começou a perceber que a mídia física, o DVD em si, ela tem um problema. Dependendo do tipo de armazenamento que você faz, ela estraga. E os dados ficam... e você não consegue acessar os dados. E o que tem... Como que é a maneira ideal de você guardar essa mídia física? Se você pega lá qualquer site que explica, tal, você vai ver que onde eu moro aqui, né, no interior do estado de São Paulo, no oeste do estado de São Paulo, a nossa temperatura ambiente é muito alta para você ter um bom armazenamento de um DVD. Então o calor que faz aqui na minha região é meio que uma contraindicação da durabilidade desse DVD. Assim como quem mora no litoral também, né? A umidade, a maresia, que o pessoal fala, estraga qualquer coisa, né? O pessoal diz que estraga até computador. Ela também inviabiliza a utilização desse DVD. Então esse DVD ele não vai ter uma durabilidade muito longa, né? Além do fato deles serem pequenos, os DVDs, né? Só 4, ou dependendo, o DVD de dupla face ter 8 GB. Você vai precisar de muitos DVDs para fazer uma cópia de um evento. Sendo que o ideal não é só uma cópia, né? Vou falar daqui a pouco disso. Então, no começo o DVD foi legal, mas agora ele é meio inviável. Eu sei que tem gente que ainda utiliza, né? Pessoal que não faz evento, pessoal que trabalha só com ensaio fotográfico, ensaio gestante, bebê, newborn. A quantidade de fotos que eles produzem não é tão grande assim, e o DVD não seria proibitivo para a questão de backup. Mas eu acho que não é uma mídia segura hoje para a gente gravar as nossas imagens. A segunda maneira de fazer um backup hoje, e a que eu utilizo, são através de HDs. Tanto os internos da nossa máquina quanto os externos que a gente compra para fazer as nossas cópias. HD relativamente é uma mídia barata, né? E você sabe que aí um HD de uma boa marca, como hoje estou usando só HDs Western Digital, eles têm uma confiança. Eu tenho uma confiança nesses HDs de 2 anos. Ah, mas você vai dizer pra mim que você tem um HD que faz 6 anos que está dentro da sua máquina e você ainda está usando ele muito bem. Sim, eu também tenho. Eu tenho 2 HDs externos aqui na frente da Seagate, que eles estão aqui na minha mesa agora, que eu estou pegando eles aqui. Eles têm mais de 6 anos de utilização. Só que a partir de 2 anos, eu não acho que eles são mais infalíveis. Eles podem dar problema a partir de qualquer momento. Óbvio que hoje eu não tenho mais nenhuma foto que está apenas em um HD. E esses que têm mais de 2 anos, eu não vou confiar em nada neles para ter coisas que não tenham cópias. Mas estão todos aqui sendo utilizados. Conforme eles vão ficando velhinhos, eu vou utilizando eles para cópia definitiva. O que é cópia definitiva para mim? A partir do momento que eu finalizei o trabalho e entreguei tudo que o cliente está esperando via contrato, aquela foto eu não tenho mais obrigação de ter ela. No meu contrato está dizendo que eu não tenho obrigação de guardar foto depois do trabalho finalizado. Mas mesmo assim eu guardo. E elas vão para esses HDs mais velhos, esses HDs que eu acho assim que eles não são mais... que eu não posso usar eles mais constantemente, né? Botar eles na pancadaria. Se tá, então tá aqui em 2 cópias. Quanto tempo ela vai durar? Não sei, porque eu não tenho mais obrigação de guardar ela, né? Se o cliente um dia precisar, olha, tem aqui no HD, um dia ele der pau, eu perder o que está aqui dentro, eu não vou ficar tão triste assim, porque já são trabalhos que terminaram. Mas voltando. Trabalhando com o HD, eu tenho 3 cópias sempre de tudo que eu estou fazendo. Como que isso funciona?
eu importo a câmera, eu chego do evento, eu já conecto a câmera no computador e eu faço a primeira importação, ou seja, eu gravo essa foto no que eu chamo de HD de trabalho. É o HD que fica constantemente conectado à minha máquina. E é nessa foto que eu vou editar, essa foto que eu vou exportar, que eu vou montar os álbuns, que eu vou montar tudo que eu preciso. Uma segunda e uma terceira cópia vão para outros 2 HDs. Ou seja, em todo momento eu estou trabalhando com 3 cópias. Uma que está no HD de trabalho e 2 que estão nos HDs extras que estão aqui por fora. Quantos HDs eu tenho que comprar? Não sei. Depende da sua produção. Você faz um casamento por fim de semana, são 52 casamentos no ano. Então você tem que ter muito espaço de armazenamento para ter pelo menos 3 cópias. Dizem aí os pessimistas, né, que você tem que ter 3 cópias e uma delas não pode estar na sua casa. Sabe? Você tem todas as cópias na sua casa e de repente a casa pega fogo e você perde tudo. Nossa, mas você está sendo muito negativo. É um dos casos que eu falei ano passado no podcast de fotógrafos que são processados. A pessoa tinha todos os backups dela, tinha na mesma casa, a casa da pessoa pegou fogo e ela perdeu todas as cópias daquela foto. E agora ele está tentando negociar com os noivos, né, com todos os clientes dele, que ele não pode entregar aqueles trabalhos, quanto que ele tem que devolver de dinheiro, porque ele não tem mais cópia nenhuma daquelas fotos. Então, por mais neurótico que a gente possa parecer, essas coisas acontecem. Essas coisas podem acontecer. Então, você pode ter, por exemplo, um backup na casa de um amigo, na casa da namorada, na casa da sua noiva, na casa da sua mãe. Tá? Existem maneiras de você configurar o computador desse seu amigo, que já fica ali com o HD externo ligado, para você fazer esse backup remotamente da sua casa e mandar para ele. Então, não é caro. É relativamente barato você manter essas 3 cópias na sua casa. E a cada 2 anos eu dou uma renovada na quantidade de HDs que eu tenho aqui. Acho que 2 cópias é o mínimo que você tem que ter para tudo dentro do seu trabalho. Existe a maneira também de você colocar um HD em RAID, ou seja, espelhado. Principalmente aquele HD de trabalho que está dentro da sua máquina. Se você usa um desktop, né, você pode colocar mais de um HD dentro do seu computador e você pode fazer um processo de espelhamento. Como que isso funciona? A máquina, óbvio, você pode pesquisar na internet como fazer isso, mas eu recomendo que você chame um técnico de informática para configurar seu computador certinho, para não ter nenhum tipo de problema. A sua máquina vai entender que aqueles 2 HDs são um só. E o que acontece? Tudo que ela grava em um, ela grava no outro, ou seja, eles são um espelho. Então eles trabalham juntos e tudo que existe em um existe no outro. E isso é muito legal, porque você tem uma unidade só de gerenciamento no seu computador, mas automaticamente você já está fazendo 2 cópias de tudo que você está precisando. E por fim, porém não menos importante, a gente tem a opção hoje de fazer backup na nuvem. Nossa, a pessoa pensa na nuvem, né? Todos os dados vão ficar voando em cima das nossas cabeças na nuvem. Não. Nuvem é uma forma de computação, é uma forma de armazenamento que está cada vez mais possível por conta da agilidade e velocidade das nossas conexões de internet. Há 5 anos atrás, eu não teria como ter uma possibilidade de backup em nuvem aqui na minha região, porque a gente não tinha conexões rápidas de internet. A gente mora no interior, a gente mora no sertão sorocabano. Há 4 anos atrás, minha conexão não tinha 1 mega de possibilidade. Imagina fazer upload de 60 gigabytes de foto para um servidor externo. O quanto que isso ia demorar, então era inviável. Hoje, acho que a gente já tem conexão aí de 90, 100 megabytes aqui, o backup em nuvem já é uma coisa diferente, já é uma coisa mais viável. E o que isso quer dizer? Olha, você procura uma empresa como o Google Drive, como a Amazon, que tem um serviço de armazenamento em nuvens, a própria Microsoft tem um serviço de armazenamento em nuvem, e você paga mensalmente por um espaço de gravação de dados nessas empresas. Pode ser 1 terabyte, 2 terabytes, 5 terabytes, você tem as opções muito grandes aí de 10 terabytes, 20 terabytes. Quanto mais terabytes você tem à disposição, mais caro vai ser o serviço de armazenamento para você. Qual que é uma das vantagens de você ter um armazenamento em nuvem? A vantagem é que você pode acessar esses dados em qualquer lugar que você tiver, né? Você precisa acessar isso no seu estúdio, você precisa acessar isso na sua casa, você vai conseguir acessar essa cópia. Porém,
como a gente tem que ser neurótico com tudo, armazenar na nuvem nada mais é do que armazenar no computador de outra pessoa. Então, óbvio que o servidor, ele te dá algumas garantias. Fala, olha, os seus dados estão aqui no nosso armazenamento, mas a gente também tem backup disso daqui interiormente. Ou seja, se essa máquina que tá as suas fotos queimar, tem cópias em outra máquina. Mas a minha neurose diz que o armazenamento em nuvem substitui uma das 3 cópias que você tem que ter. Olha que bacana. Então o ideal é que você esteja uma cópia no seu HD de trabalho, que é aquele HD que fica constantemente ligado ao seu computador. Você tem uma segunda cópia em um outro HD na sua casa, e você vai ter essa terceira cópia na nuvem, né, que é um armazenamento online no servidor de uma empresa. No começo da internet, né, eu tinha um site, uns 10, não, bem mais, 12 anos atrás, 12, 15 anos atrás, o meu primeiro blog foi hospedado numa empresa de Santa Catarina. E um belo dia, um caminhão desgovernado atravessou a parede e destruiu a sala de servidores dessa empresa de Santa Catarina. Óbvio, tudo pequeno naquela época, todos os servidores e todos os backups ficavam na mesma sala. Aí nesse dia que aconteceu essa fatalidade, que eu fui acessar o meu site, ele não entrou, deu um erro, entrei em contato, eles avisaram, olha, o caminhão adentrou aqui, destruiu tudo, passou por cima dos servidores, a gente está tentando ver o que a gente consegue recuperar desses dados, e no mínimo em uma semana pra gente saber o que vai acontecer. Olha só que loucura! Você pagou para a empresa para armazenar os seus dados, para armazenar suas imagens, seus textos, seu site, e um caminhão destrói a sala de servidores. Tem culpado nessa história? Não sei. Mas se você só confiou no servidor da empresa, você se lascou, porque você perdeu todos os seus dados. Então o interessante é que você tenha uma cópia online e tenha 2 cópias na sua casa. Gente, é uma pequena indicação do que você pode fazer para se proteger de futuros problemas e para você ter a certeza de que você vai ter acesso aos seus dados e você vai conseguir entregar todos os seus trabalhos e que você vai conseguir preservar também a sua memória familiar, as fotos da sua infância, as fotos dos seus pais, dos seus avós, enfim, tudo aquilo que é importante pra gente. Gostou? Se você gostou, segue o nosso feed. A cada 15 dias a gente vai estar aqui trazendo mais dicas de fotografia para você. E você pode mandar. Você tem dúvida? Você está começando na fotografia? Você está começando na fotografia profissional? Está começando na fotografia amadora? Tem dúvidas, por mais idiotas que elas possam parecer para você na sua cabeça? Manda para mim. Manda para gilsonlorente@gmail.com. Também tem um formulário de contato lá no meu site, gilsonlorente.com. É só clicar lá, entrar em contato e você manda a sua dúvida e ela pode virar um podcast aqui, ela pode ser o tema de um podcast aqui para você. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, a gente se encontra daqui 15 dias.